Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Romário Falsi e seja muito bem-vindo à nossa aula de conhecimentos pedagógicos. E na nossa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês toda a estrutura das nossas aulas, como eu vou caminhar com vocês e o grande objetivo, e eu já quero dizer de cara, é único, é fazer você acelerar a sua aprovação no concurso público. Então eu vou tentar ser o mais direto possível e também te dar as dicas e como os concursos vão cobrar os assuntos. E a dica número 1 já vem logo nessa primeira aula. Eu quero que você entenda que todos os livros da pedagogia, todos os assuntos do seu concurso público, eles serão assuntos que onde um vai ligar o outro. Um assunto leva ao outro. Então, eu já quero começar logo de cara a falar com você sobre a chamada prática educativa. Explicando o que é uma prática educativa, como ela é feita, como ela é organizada, qual o referencial teórico, você já vai saber diretamente como as pecinhas do quebra-cabeça do nosso curso vão funcionar. Então, eu já quero mostrar para vocês aqui o slide, fica de olho na tela e nós já vamos falar diretamente sobre essa prática educativa. Olha o slide aí. O que acontece? Temos aí a palavra filosofia, filosofia da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, pedagogia, didática, avaliação. Um concurso no magistério, ele exige basicamente todas essas disciplinas, todos esses assuntos que são desmembrados. Aqui no nosso projeto, nós vamos trabalhar diretamente cada um desses assuntos e cada assunto desse com os referenciais teóricos e os autores do seu concurso. Então vai ser muito necessário você entender que desde o momento que eu estiver falando de filosofia até o momento que eu estiver falando de avaliação, você vai entender como uma coisa só. Então, esse nosso slide, ele é nada mais, nada menos que uma prática educativa. Uma prática educativa, ela vai ser composta o quê? Uma prática educativa seria uma sala de aula. Uma aula que você vai dar, ela vai ser composta de quê? Ela vai ser composta de teoria e, além de teoria, ela também vai ser composta de uma prática. Então, nós temos uma teoria e uma prática em sala de aula. Eu preciso que você entenda que tudo aquilo que você faz numa sala de aula, automaticamente você vai ter que ter um referencial teórico e automaticamente também nós vamos ter a sua prática de ensino. Os concursos públicos nos editais, eles colocam vários assuntos como pensamento pedagógico, tendências pedagógicas, função social da escola, teorias, concepções de aprendizado, avaliação, planejamento, as diretrizes, as legislações. Eu preciso que você entenda justamente que todos eles seguem uma teoria ou um referencial teórico que vai automaticamente referendar a sua prática de ensino. E o concurso público funciona dessa maneira. E a forma como eu vou te explicar aqui ao longo do curso, ela é simples. Se você entender a teoria da questão, você vai conseguir responder uma questão de concurso público pela teoria. Se você não conseguir pela teoria, você também vai conseguir pela prática de ensino. Então, cada teoria gera uma prática. A aplicação dessa prática, você consegue observar uma teoria. Quando você compreender isso, não vai ter questão de concurso público que você vai pegar e vai falar: não tenho a menor ideia do que vai ser cobrado, não tenho a menor ideia de que respostas o autor quer. Então é a partir disso que você vai conseguir responder. Por quê? Porque cada teoria vai ter um tempo cronológico. Nós vamos ter as teorias mais tradicionais, nós vamos ter as teorias críticas, e nós temos hoje as teorias pós-críticas do ensino. Muitas das vezes você não vai entender que autor
Pode acontecer. Mas se tiver o ano desse autor, você já vai saber exatamente a linha de ensino dele. E é isso que eu quero te ensinar. Toda vez que você olhar a palavra filosofia, como está aqui, a primeira palavra que eu quero que venha na sua cabeça é a palavra reflexão. Anota aí no seu caderno. É a palavra reflexão. Reflexão é a filosofia. Você refletir sobre os assuntos, você pensar sobre. Filosofia é uma filosofia de mundo, é uma reflexão de mundo. E essa filosofia é a teoria que vai automaticamente gerar a filosofia da educação. Filosofia igual reflexão? Filosofia da educação é igual refletir sobre a educação. Se você reflete sobre a educação, sobre aquilo que orienta uma escola, qual a filosofia de determinada escola, de determinado município, de determinado local, qual é a filosofia da educação no Brasil hoje em dia? Se você entende a filosofia, você reflete sobre a educação. E a primeira pergunta que você vai fazer é exatamente essa aqui, ó. Qual o papel da escola na sociedade? Qual o papel da escola na sociedade? A escola, ela influencia a sociedade? A escola é influenciada pela sociedade? A escola influencia e é influenciada ao mesmo tempo? A partir do momento que você reflete sobre qual o papel da escola na sociedade brasileira hoje, nós estamos entrando no tópico da sociologia da educação. E, gente, quando nós percebemos o papel, a função social da escola, nós vamos entender diretamente qual a melhor forma de construir aprendizado, que é a psicologia da educação. E é na psicologia da educação que nós vamos estudar as teorias, concepções e abordagens de aprendizado. Por exemplo, o genético influencia mais no aprendizado do ser humano? Não é o genético, então é o ambiente, basta estar no ambiente para aprender. É algo pronto, é algo já predeterminado, são dons. Ou é algo que você aprende pelo ambiente? Essa é a psicologia da educação. Além disso, também nós podemos ter a teoria predominante, que é o construtivismo, que nós temos tanto o genético, mas a ação no ambiente é importantíssimo. Então é na psicologia da educação que nós vamos estudar como isso acontece. Além disso, quando você estuda as teorias de ensino-aprendizado, você vai chegar na pedagogia. E na pedagogia nós vamos ter as tendências pedagógicas que você já deve ter ouvido falar. Na pedagogia, nós vamos estudar que existe uma pedagogia liberal, existe uma pedagogia progressista, e saber diferenciar o caminho de uma liberal e de uma progressista é fundamental. Além disso, gente, nós vamos ter o quê? Se você tem uma pedagogia, parte de uma pedagogia liberal, você vai ter uma didática liberal. E que didática é essa? É uma didática mais tradicional, mais não diretiva, é uma didática mais tecnicista. Ah, não, eu tenho uma pedagogia progressista. Então ela é mais libertadora, como Paulo Freire, é mais libertária, ou ela é mais crítico-social dos conteúdos? Essa pedagogia gera uma didática. E não temos como deixar de falar da avaliação. A avaliação, gente, ela faz parte da prática educativa. E ela é justamente o quê? Uma consequência de tudo aquilo que é trabalhado dentro de uma sala de aula. Então, perceba comigo o que eu acabei de montar contigo aqui. Olha o nosso quebra-cabeça. Vou mostrar o slide para você entender. Filosofia é igual reflexão, ok? Filosofia, refletir,
gera a filosofia da educação. Então, nós podemos dizer que a filosofia é teoria da filosofia da educação. A filosofia da educação, refletir sobre a educação, diz diretamente sobre a função social da escola. Então, a filosofia da educação é a teoria da sociologia da educação. A sociologia da educação, o papel da escola na sociedade, é a teoria que faz gerar a psicologia da educação. E é a psicologia da educação que faz gerar a pedagogia liberal e progressista. E é a pedagogia que faz gerar a didática. E a didática é a teoria da avaliação. O que eu quero dizer é que, partindo de cima para baixo, uma sempre vai ser a teoria da outra. Nós sempre vamos ter esse caminho aqui dentro do nosso quadro. E ampliando nisso, gente, eu também quero dizer para você o seguinte: se você chegar numa escola e você observar a avaliação do professor, a prática avaliativa dele, você vai saber diretamente qual é a didática. E se você observa a didática desse professor na escola, a prática didática dele, você vai saber de que pedagogia ele é. E se você sabe a prática pedagógica que ele tem da pedagogia, vai gerar e você vai saber qual é a teoria que ele segue, que ele pratica. Se você sabe qual a teoria, você vai saber diretamente qual a função social da escola que ele percebe como educador. E se você percebe a função social da escola dele como educador, nós voltamos para a prática da filosofia da educação, que é uma das práticas da filosofia de mundo. O que eu quero mostrar com esse quadro é que nós acabamos de ver aqui uma prática educativa. O seu concurso público, ele vai pedir essa prática educativa, o referencial teórico e a ação prática. Teoria e prática. E aqui no nosso curso, nós vamos ver cada um desses tópicos para mostrar para você se a teoria é uma, a prática vai ter que ser coerente com essa teoria. E por que existem mudanças nessa teoria? Por que surgiu um Paulo Freire, por exemplo? Por que surgiu o Libânio? Qual é o objetivo deles? Em que ordem, em que sequência cronológica eles entraram? Se você entende a teoria, os porquês, e aqui eu estou para te ensinar os porquês, você vai conseguir entender rapidamente uma prática. Então as aulas aqui do nosso curso vai ser sempre voltada para a teoria e como colocar isso em prática. Teoria e como colocar em prática. Então, muitas das vezes, eu quero que você entenda que uma aula de avaliação, por exemplo, que é o nosso último tópico que teve aqui, uma aula de avaliação, gente, faz gerar, você pode responder pela prática de avaliação, e se você não conseguir, você consegue responder pela teoria da avaliação. Que teoria esse autor quer? Que teoria é a referência dos principais autores de hoje? A legislação fala de avaliação. Eles vão seguir uma teoria. E é aí, gente, que tudo funciona. O que eu quero dizer para você, que seja qual for a aula que você estiver assistindo aqui comigo, seja qual for essa aula, um assunto leva ao outro. Então, conforme eu estiver trabalhando avaliação, eu vou estar trabalhando filosofia. Conforme eu estiver trabalhando psicologia, eu vou estar trabalhando sociologia. Você vai entender exatamente o foco do assunto que eu estou falando, mas com o referencial, esse referencial vai influenciar os outros. E é aí que você vai conseguir fazer seu concurso público de uma forma única, direta, objetiva e conseguindo percorrer todo o edital. É basicamente esse o caminho. Eu vou dar aqui um exemplo prático dentro do nosso slide. Podemos? Deixa eu mostrar aqui de novo o nosso quadro. Olha só, se você percebe que existe uma filosofia
uma filosofia democrática, você vai ter uma educação democrática. O que vai surgir dentro de uma educação democrática? Uma gestão democrática, um projeto político pedagógico. Então você vai ter exatamente esse caminho na educação para seguir. Romário, se eu quero uma educação democrática, é a forma como eu penso, qual é a função social da escola para mim? A função social da escola para mim é de uma escola que vai mediar a sociedade, que vai influenciar como também ser influenciada. Nós vamos ter aula sobre isso. E se eu vejo uma escola que influencia e é influenciada, significa uma constante mudança. Então a psicologia, a teoria que vai ser trabalhada é o construtivismo. Temos o do Piaget e o que fala de uma constante mudança é o Vygotsky. Então você entender a teoria do Piaget e a teoria do Vygotsky, a diferença entre eles, é o que nós vamos trabalhar na psicologia da educação. A filosofia é a democracia, é a formação de um cidadão. Então a filosofia da educação é de uma escola democrática, com a participação de todos. A função social da escola é de uma escola mediadora. A psicologia da educação vai ser o construtivismo crítico. A pedagogia é a pedagogia progressista. A didática pode ser a didática libertadora, a didática crítico-social dos conteúdos. E a avaliação? A avaliação vai ser da construção, a avaliação formativa. Um outro caminho também, um caminho contrário, pode ser visto no mesmo slide. Se você muda a filosofia, muda todo o restante. Se você vai para uma filosofia, por exemplo, pautada numa ditadura, nós vamos ter uma filosofia da educação. E essa filosofia da educação vai ser de uma educação para a ordem e o progresso, o chamado positivismo. A sociologia, a função social da escola, vai ser de uma escola que quer conservar a sociedade. Então ela não vai dar abertura para o que é de fora, vai trabalhar os conteúdos científicos que o positivismo pede, assim também como a ordem, a sequência. Por isso a psicologia é a teoria comportamentalista, comportamento correto, comportamento pautado na ordem, na disciplina na escola. A pedagogia vai ser uma pedagogia tecnicista. Não vamos trabalhar a cultura do aluno, vamos trabalhar para o mercado de trabalho, por exemplo. Além disso, nós vamos ter uma didática. Como assim a didática na ditadura, gente? Influenciada por isso tudo que eu falei. A didática vai ser uma didática autoritarista. E nós vamos ter uma avaliação, não do processo, e sim uma avaliação do resultado. Entendeu? Está entendendo que quando eu estiver falando de avaliação, eu tenho que falar de filosofia? Quando eu estiver falando de sociologia, eu tenho que falar de filosofia? E quando eu estiver falando de didática, eu tenho que falar da filosofia, sociologia e psicologia? Então é esse o caminho que eu vou seguir contigo, que eu vou percorrer contigo. Esse quadro aqui que eu mostrei para você, ele vai ser o nosso guia, porque em toda aula eu vou seguir contigo e eu vou construir os autores que falam da filosofia da educação, quais são elas, os autores da sociologia, quais são eles e o que você não pode deixar de saber para uma prova. A mesma coisa quando falar da psicologia das teorias de ensino-aprendizado. Então, com esse caminho, nós vamos construir o nosso quebra-cabeças e quando chegar lá na avaliação, você já vai ter visto essa aula de filosofia, sociologia, psicologia umas 20 vezes. E aí você vai entender que tudo é uma coisa só. Quando você fizer isso, você vai estar com toda certeza, super preparado para conseguir a sua aprovação em classificação num concurso. Tá bom? Então essa aula é mais para te orientar os caminhos e pedir uma coisa para você. O concurso público, ele é um concurso público tecnicista. Como assim, Romário? Eles pedem um professor crítico, mas o concurso público ele é tecnicista.
Por quê? Porque nós temos uma prova, você tem que marcar o X no lugar correto, marcar a bolinha no cartão resposta, e se a resposta estiver correta, você ganha um ponto. Se a nota de corte for 7 e você ficar com 6,9, você não entra. O que eu quero dizer é que o concurso público, ele não quer saber a opinião nossa. Ele quer saber a opinião do autor. Não vai cair no seu concurso segundo o Romário Falsi. Vai cair segundo Libânio, segundo Paulo Freire. Vai cair segundo Gadotti, segundo Jussara Hoffmann, segundo Maria Tereza Esteban, Lucchesi. Tem referências. Então, uma coisa que eu peço para você, para não atrapalhar o seu estudo, não atrapalhar o nosso caminho, é que o Romário ele tem a visão dele, que vai muito ao encontro do que eu estou trabalhando com vocês, mas o seu concurso público, ele não vai pedir para que você seja muito questionador e muito crítico. Ele vai querer que você coloque o que está no livro do autor ou o pensamento do autor para você acertar as questões. Eu sou professor concursado e para passar no concurso público eu tive que colocar de certinho o que o livro pedia. As provas de concurso público, eles copiam e colam o que está no livro e o que está na lei. Então eu peço para que a gente consiga caminhar da melhor forma possível, que você estude as aulas e questione menos. Aceite esse conteúdo e fala, cara, é assim que vai cair na prova. Confia no seu professor, que vai cair na prova desse jeito e você vai ter uma linha de pensamento, uma forma de pensar e ter teoria e ter prática para você fazer as questões. Porque você sempre vai ficar em dúvida em duas respostas. Uma é o que está no livro, com as palavras do autor e vai estar no nosso material. E outra é o que está exatamente o que a gente pensa ou o que a gente critica. Você vai ter que marcar a resposta do autor. Então, se eu estiver trabalhando alguma coisa aqui que você acha que vai contra os seus princípios, eu peço para você, primeiro, passar no concurso público, que é por isso que tu está aqui, e depois que tu passar no concurso público, aí você decide criticar os autores, monta até seu livro. Mas aqui, a gente não tá para montar livro. Eu não tô para montar o livro do Romário. Eu tô para te passar o que vai cair na sua prova. E o que vai cair na sua prova é o que está exatamente no livro. Então, vamos embora construir. Eu tô contigo nessa aula. Espero que você tenha entendido. E vamos juntos. Um grande abraço e tudo de bom.